A violência doméstica é uma ferida aberta em nossa sociedade. Ela não é apenas um problema social ou jurídico, mas também espiritual e humano, pois toca diretamente a dignidade dada por Deus a cada pessoa. Esse é um trechinho do livro Do Éden à Cruz, uma reflexão teológica e social sobre violência doméstica, de Fernanda Valesca Bastos. E para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro, que será lançado no dia 1º de agosto, eu convido ela, Fernanda Valesca. Fala um pouquinho para a gente quem é Valesca, quem é essa pessoa. Se apresenta para a gente, por favor. Boa tarde. Bem, eu sou Fernanda Valesca, autora do livro Do Éden à Cruz, mas muito antes de quem é escritora e tudo mais, vem alguém que ao longo da trajetória de vida precisou descobrir quem de fato era, né? E a gente às vezes se prende a tantos papéis do que a gente faz, do que a gente apresenta, do que a gente entrega. E nessa jornada eu descobri que eu posso ser simplesmente, me apresentar simplesmente como filha amada de um bom pai, que desde o princípio, desde o Éden, né, colocou sobre mim uma marca, uma identidade, né, que traz sobre mim não só a identidade de quem eu sou, mas me coroa com a dignidade dada por ele, não só ao homem, como muitas vezes parece ser, mas ao homem e à mulher. Então eu sou Fernanda Valesca, filha amada de um bom Deus, de um bom pai. Sou cristã, mas também tenho alguns papéis sociais, né? Sou assistente social, sou escritora, sou esposa, sou mãe e também trabalho com terapia, com terapeuta. Entre tantas versões de Valesca, aqui está a escritora. Fala um pouquinho para a gente desse livro, porque ele já é bem interessante, já pelo título, né? Do Éden à Cruz, uma reflexão teológica e social. O que te motivou a escrever esse livro e o que a gente pode esperar dessa obra? Então, como eu falei, eu sou cristã e a minha visão de mundo, ela não está desassociada disso, né? As lentes que eu utilizo para fazer as leituras do que eu percebo, vem com o que eu acredito, né? Compõe a minha cosmovisão, a minha forma de ver esse mundo. E não veio de algo específico, eu digo que foi de uma trajetória mesmo. E partiu da minha própria experiência de vida, da minha trajetória como uma mulher, como uma criança que viveu, né? Que vivenciou aspectos da violência doméstica dentro de casa, mas também na minha profissão, como muitos atendimentos que eu fiz, né, de mulheres vítimas de violência, mas principalmente a reflexão teológica, porque você muitas vezes, eu percebia mulheres dentro da igreja, eu sou evangélica, sou cristã evangélica, e muitas vezes dentro da igreja, dentro de ministrações, de palavras, de ensinamentos, trechos distorcidos da palavra, né, que muitas vezes reforçavam nessa mulher a crença de um valor menor que o do homem. Então, o Éden, por que do Éden à cruz? Em Gênesis 1 e 2 vai falar da criação, vai falar do Éden, e ali existe, você quer saber o que Deus pensa sobre qualquer assunto, está em Gênesis 1 e 2. Né? Ali quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, a mulher, a primeira família, então tudo está ali. E muitas vezes, a partir de Gênesis 3, o relato da Bíblia traz a queda do homem. E todas as consequências trazidas por essa queda, né? Por essa entrada do pecado no mundo. E muito do que é retratado na Bíblia como algo descritivo, ou seja, descrevendo as consequências desse episódio de Gênesis 3, muitas vezes é ensinado, é tratado como se fosse algo prescritivo, ou seja, Deus quer que seja assim. E isso é um tremendo equívoco, porque o que Deus queria que fosse? Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 retrata as consequências de uma entrada do pecado no mundo. Então, por exemplo, quando a gente ouve assim, um trecho que eu já ouvi em pregações, inclusive, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso é Deus apresentando para Eva as consequências de uma vida marcada pelo pecado. E eu já vi pregações em que isso era colocado como se Deus estivesse colocando isso como algo
prescritivo. É isso que eu penso, é isso que eu quero para a humanidade. E, na verdade, Deus estava ali dizendo, olha, não é isso que eu quero. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo, a consequência é essa. Então, partiu muito disso, né? E outros versículos eu trago isso no livro, mas para trazer esse entendimento. E por que do Éden à cruz? O Éden, porque traz toda essa narrativa que eu te falei aqui, e a cruz. Então, 1 e 2 fala sobre o plano ideal. Gênesis 3, a queda trouxe toda essa consequência, né? Desvirtuou, afetou drasticamente as relações do homem consigo, do homem com o mundo no qual ele foi colocado para existir e do mundo com Deus. Então isso acaba trazendo consequências na sua relação do homem com seus pares, né? Não só as relações afetivas, mas toda a relação humana de uma forma geral foi afetada por esse pecado. Então, e aí a gente vai ficar à mercê disso? Não, no próprio Éden. Esse próprio Deus vira para Eva e fala, da tua semente, né, de ti virá a semente daquele que esmagará a cabeça da serpente. E a gente vê a concretização dessa promessa na cruz. Quando Cristo vem, que é a semente da mulher, né, e que esmaga a cabeça da serpente ali na cruz, quando ele morre e ressuscita. Então, olhando para a cruz, nós podemos, a partir de Cristo, termos uma nova, a Bíblia fala que em Cristo nós podemos ter uma nova natureza. Não uma natureza mais escrava do pecado, de Gênesis 3, mas uma natureza regenerada, uma natureza marcada agora pela obra do que Cristo fez por nós. Então, do Éden à cruz. O Éden mostra a origem e a cruz aponta a possibilidade de uma nova vida, de uma nova relação comigo mesma, com o meu Criador, com o mundo no qual eu existo e, consequentemente, com as relações que eu tenho. E nesse livro, especificamente, com as relações afetivas, né? Porque fala da violência doméstica nesse aspecto. Então, você traz aqui muitas questões, assim, que vêm de você, que são questões, assim, íntimas, né? Quando você fala dessa parte da Bíblia, você vem trazendo isso e também o lado profissional, né? Sim. O lado social tem esse olhar. E para quem foi escrito esse livro? Quem é o seu público-alvo? Quem deveria ler esse livro do Éden à cruz? Eu penso que o meu público ele é bem variado. Esse livro ele é destinado para pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro retrógrado, é um livro misógino, é um livro que reforça o machismo. Eu creio que esse livro é para essa pessoa. Esse livro é para aquela mulher que está na igreja, muitas vezes, presa em uma relação, em um ciclo de violência, acreditando que esse é o lugar que Deus quer que ela permaneça como prova de fé e de amor a Ele, principalmente para essa mulher, porque não tem nada a ver o que Deus pensa e eu vou trazendo essa construção de entendimento. E esse livro também é para os líderes de igrejas, né? Para pastores, para líderes de departamento de casais, para pessoas que estão ali aconselhando na igreja, para homens e para mulheres também, porque a violência doméstica, a gente ouve muito falar sobre ela, né? Mas na verdade ela é pouco conhecida, ela é pouco nomeada. Então muitas vezes em ambientes de igreja, em um gabinete pastoral, chega-se com uma demanda, por exemplo, de conflito de casal. E todo casal tem conflitos, né? Toda relação é marcada, não só de casal, mas amizades, enfim, no trabalho. Mas muitas demandas chegam com essa roupagem. É um conflito de casal. Vamos orar mais, vamos ler mais a palavra. E existem situações que não é conflito de casal. Existem situações que é nomeada e é violência doméstica. E pode-se até passar por ali, mas não pode se reter ali. Existe uma rede de atendimento a essa mulher. Existem casos em que é preciso se fazer uma denúncia para que essa mulher possa ter medida protetiva, possa ter recursos de se proteger. Então, eu creio que o público desse livro ele é bem amplo mesmo. Valesca, aproveitando você aqui, esse momento de conversa, vamos falar do lançamento desse livro e convido um pouquinho o pessoal para que possa contemplar esse lançamento, diz aí quando é que vai ser e da importância dele, né, para a nossa sociedade também. Sim. Eu estou muito feliz que o lançamento desse livro não foi programado. Na verdade, eu tinha um outro plano. Eu queria que esse livro tivesse sido lançado em março, no mês da mulher, mas não foi possível.
mas eu creio que tudo tem um tempo e um propósito determinado. E assim, deu super certo de ele ser lançado no dia 1º de agosto. Né? O mês de agosto, nacionalmente, ele é dedicado ao enfrentamento e combate à violência contra a mulher, a violência doméstica. Então eu vou ter a oportunidade de, como uma primeira ação, né, de enfrentamento a esse tipo de violência, no dia 1º do mês de agosto, fazer o lançamento de um livro que fala exatamente sobre isso. Então vai ser no dia 1º de agosto, ali no Vale Shopping, na área verde do Vale Shopping, às 5 horas da tarde. E todos são convidados. É isso aí, a capinha do livro já é lilás também, né? Sim, acaba casando exatamente. com essa ideia, então é isso. No dia 1º de agosto, no Vale Shopping, às 5 horas da tarde? 5 horas. 5 horas da tarde, a gente vai estar lá acompanhando o lançamento desse livro. Do Éden à Cruz, uma reflexão teológica e social sobre violência doméstica. Obrigada. Eu queria agradecer também, Maiana, por esse momento e sei que você vai estar lá presente. Já vou deixar esse livro para que você possa ler, né, e compreender um pouco mais, né, sobre o que Deus pensa a respeito da mulher, sobre o que o próprio Cristo fala sobre nós, eu trago um pouco da trajetória de como ele tratou as mulheres em sua época. A Bíblia fala que quem vê o filho vê o pai. Então ele não deixou dúvidas sobre como ele nos coroa de dignidade, na forma como ele tratou mulheres excluídas da sua época. E eu espero que vocês fiquem impactadas com a leitura desse livro e espero que todos vocês possam estar lá para que possam ler também. Desde já eu agradeço a presença de cada um de vocês. Um abraço. Valesca, muito obrigada pelo livro. Certamente farei a leitura. Já vai estar aqui no meu coração. Esse daqui é meu e eu estarei lá sim nesse grande lançamento. Então te espero dia 1º de agosto no Vale Shopping às 17 horas, 5 da tarde.